Bom, pessoal, eu sei que muitos estão passando por um momento difícil agora, né? A gente está passando por uma situação que a gente nunca passou aqui, de uma enchente, mas lembrando, vocês que tiveram algum eletrodoméstico, algum equipamento eletrônico que foi atingido pelas enchentes, não descartem eles imediatamente, não joguem fora. Se vocês tiverem a opção de levar em algum local onde tenham profissionais que possam estar realizando uma avaliação, uma limpeza, o reparo desses equipamentos, guardem eles, tentem higienizar se possível, lavar esses equipamentos, deixarem eles secos para que eles não sejam perdidos. Tá? Caso agora vocês não tenham a possibilidade de estar levando num local com profissionais apropriados, que seria o ideal, até pensando na segurança de vocês, nós vamos trazer algumas dicas que vocês podem estar aplicando nesses eletrodomésticos para tentar ao menos salvar aqueles que forem possíveis. Toda e qualquer atividade que vocês realizarem com um equipamento, um eletrodoméstico, tá? Tenham cuidado, tá? Tenham muito cuidado. Não é porque ele está desligado, né, que ele não pode dar algum choque daqui a pouco, equipamentos podem ter capacitores. E se não estão seguros, não façam. Peçam ajuda para um amigo, ou então aguardem e realmente levem uma mão de obra especializada se vocês puderem. Se não for o caso, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui de exemplo um ventilador. Esse ventilador aconteceu também de ele ter ficado dentro da água, do barro. A gente vai desmontar ele. Sempre a gente vai procurar desmontar o máximo possível. Tá? A gente vai iniciar a desmontagem aqui, eu vou levar ele lá para fora para a gente começar a fazer a parte de higienização. Então a gente está agora aqui no ambiente externo, vocês vão ter que ter algumas ferramentas, tá? Importante que, se possível, vocês tenham algum pincel, alguma escova para facilitar a limpeza em alguns cantos que vocês não vão alcançar, né? E chave de fenda. Eu aqui peguei uma chave grande, uma chave de fenda Phillips, né? E uma chave de fenda reversível, para me auxiliar um pouquinho no trabalho, tá? Vamos começar soltando, eu vou soltar tudo aqui, depois eu vou mostrar para vocês a parte da higienização. Então a gente já está com o ventilador desmontado aqui, ou o eletrodoméstico de vocês. Então a gente vai demonstrar aqui basicamente como fazer algumas formas de limpeza. Caso vocês não tenham uma água encanada ainda na torneira, vocês podem estar se utilizando de algumas técnicas, tá? Primeira, vocês podem estar utilizando uma garrafa plástica com água, um balde, né? E tentar realizar a limpeza da melhor maneira possível. Com a garrafa vai ser um pouquinho mais difícil, vocês podem estar fazendo uma primeira limpeza, tentando tirar essa sujeira mais grossa do equipamento, né? Ou vocês podem estar se utilizando, se possível ainda, de um balde. Até porque vocês conseguem estar reaproveitando essa água para outros equipamentos, tá? Para uma primeira lavagem. Já facilita bastante o processo de limpeza. Se utilizem de pincéis, os acessórios que vocês puderem. Agora a gente vai realizar toda a limpeza aqui dessa parte básica e depois a gente corta para vocês com as peças limpas para a gente começar a fazer os testes e essa parte de remoção da água. Agora vem a parte mais importante, tá? A gente garantiu então que está tudo limpinho, só que a gente tem que garantir que está tudo seco. Como a gente está trabalhando com equipamentos elétricos, a gente tem que deixar o mais seco possível. Vocês podem nesse momento utilizar um secador de cabelo, de preferência ou no frio ou na temperatura mais fria possível, se não um pouco mais longe. Evitem botar o calor diretamente em cima ou muito próximo. Eu vou estar utilizando aqui um soprador com uma temperatura baixa, mas vocês poderiam estar utilizando muito bem um secador de cabelo. Tá? Ah, mas eu não tenho secador de cabelo, eu não tenho soprador. Então vocês vão tentar deixar enrolado num jornal ou em algum outro pano, alguma coisa que absorva bem essa umidade e deixem esse equipamento o mais seco possível, para garantir que quando vocês liguem ele, não gerem nenhum tipo de curto. Agora eu vou secar e vou demonstrar para vocês depois um plus que a gente pode estar fazendo caso vocês tenham acesso. Eu terminei então a limpeza, a secagem de todos os equipamentos, todos os componentes. Eu vi aqui que o ventilador do motor está girando bem ainda. Só isso já é o suficiente? Teoricamente sim. Tá? Então garantir que ele está limpo, garantir que está seco, já posso começar a montar e testar. Dica, tá? Vocês podem estar utilizando algum outro produto para garantir a maior extração de água possível, tentando prevenir a oxidação. Só sempre quando a gente trabalhar com componentes elétricos, cuidem que vocês vão utilizar. Tá? Posso utilizar desengripante? Depende. Um dos únicos desengripantes hoje que é recomendado para uso tanto de desengripante para soltar, lubrificar e não gerar nenhum tipo de contato elétrico é o da WD-40. O que vocês podem estar utilizando caso vocês tenham recursos e acesso para comprar é um limpa-contatos. Esse limpa-contatos ele vai garantir que alguma sujeira mais profunda se solte
Esse produto é específico para componentes eletrônicos, tá? Então, se não forem esses produtos, o que vocês podem estar utilizando no lugar? Vocês podem estar utilizando, se conseguirem também, tá? Um álcool. Esse álcool aqui, por exemplo, ele é 96% álcool. Ele tem baixo índice de água, ou seja, a umidade dentro dele é baixa, né? O ideal seria estar utilizando um isopropanol, que é um álcool de evaporação ultra rápida, só que cuidado quando forem realizar secagem. Então eu vou estar utilizando o álcool 96% aqui, que é um recurso mais barato que eu tenho. Eu vou estar molhando essa peça, tá? Que eu lavei, para que esse álcool entre nesses locais e tire essa umidade de dentro. Eu posso deixar de novo ele parado dentro de um jornal, dentro de uma toalha, enrolado secando, no sol, né? Mas o importante é que eu garanta de novo que ele esteja seco. Depois a gente volta para a montagem final. Utilizando então o soprador térmico para auxiliar na secagem do equipamento. Lembre-se, deixem a temperatura no mínimo, mantenham uma distância segura do equipamento. Se vocês virem que não está esquentando muito, vocês podem aproximar um pouco mais, aumentar um pouquinho a temperatura. Mas nunca utilizem temperatura em excesso. O próprio álcool tem uma evaporação rápida, então eu já sinto que a peça está quase totalmente seca. Ele realmente, nesse caso aqui, vai ser só para auxiliar que eu consiga secar dentro daqueles cantinhos onde o álcool pode estar empoçado. Bom, ventilador montado, seco, e chegou a hora de testar. Agora, caso vocês não estejam confortáveis com a limpeza de vocês e precisarem de uma nova limpeza, principalmente na parte externa, para não ficar igual esse aqui, não tem problema, tá? Mas isso não vai afetar o funcionamento. A gente caprichou na parte do motor, na parte eletrônica, e agora vamos testar se funcionou a nossa limpeza. Primeiro, a gente precisa ligar. Ó, alguns ajustes agora necessários de encaixe, de balanceamento e tudo mais, mas o ventilador voltou a funcionar. Então é possível recuperar os utensílios que estão molhados, alagados. Não joguem fora.